A Lei Felca tá aí, né? Mal entrou em vigor, já virou alvo de uma enxurrada de crítica na internet. O que era para ser uma medida para proteger crianças começou a levantar preocupações sérias sobre controle, restrições e até possíveis exageros na forma como tudo vem sendo aplicado. E o pior, muita gente acha que o foco simplesmente não está onde deveria. E quando você começa a ver quem está falando sobre isso, a coisa fica ainda mais interessante, né? Criadores gigantes já se posicionaram questionando diretamente o impacto dessa lei nos jogos, nas plataformas e até no futuro de quem trabalha com isso. Tem comparação com leis que deram errado, críticas sobre decisões sem sentido e até uma certa desconfiança geral sobre o que pode vir daqui para frente. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que esses influenciadores, ou pelo menos alguns deles aí, estão dizendo sobre a Lei Felca, o que eles acham, né? E por que tanta gente aí já está acreditando que ela é um problema, né? Será que o seu influenciador favorito ele está aqui nessa lista? Vamos conferir, né? Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Por mais que o foco da Lei Felca seja proteger crianças da adultização, pelo menos foi isso que venderam, né? A proposta também acabou entrando em temas como jogos e o acesso de menores a conteúdos, alguns realmente inapropriados, mas outros nem tanto, tá? Focando na internet, a lei surgiu para tornar a navegação mais segura, né, com regras mais rígidas sobre identificação de idade e os conteúdos expostos a menores. Olhando assim, parece tudo muito bom, né? Porém, começaram ali debates sobre até onde essa intervenção estatal, né, pode chegar. Tem gente falando sobre excesso de controle das plataformas, restrições exageradas e até risco de censura em conteúdos que talvez nem devessem ser censurados. Fora o que muita gente acha aí que a lei está focando onde não deveria. Mas o que os influencers estão pensando sobre isso? Será que o seu criador de conteúdo está apoiando essa ideia ou falando contra? Peter, ei nerd! O Peter, do canal Ei Nerd, fez um vídeo justamente sobre o rumo que a Lei Felca está tomando quando o assunto são os gamers. E o cara tem moral para falar, né? Afinal, é um dos maiores criadores de conteúdo do país. Ele entende que, na teoria, a lei tem um ponto positivo, que é a proteção dos menores. O problema é que, para ele, o vídeo do Felca falava sobre adultização, mas a lei não está focando nisso, né? E sim nas plataformas de jogos, como o LoL, por exemplo. A ideia da lei é legal, mas a abordagem dela é uma bosta. Então, como a Riot, que é desenvolvedora do jogo, do League of Legends, não conseguiu mudar o código a tempo, a solução foi subir a classificação para 18 anos para não pagar multa de 50 milhões de reais. Não tem a ver com os problemas que o Felca falou, sabe? No fim das contas, cara, a gente precisa mudar os hábitos, não enfiar mais lei goela abaixo. Isso vai tirar as empresas do Brasil, vai fiscalizar pesadamente a população, vai vazar os dados de todo mundo e não vai cumprir o seu papel. Como sempre, cara, o Brasil usando uma desculpa boa para fazer alguma outra coisa. E nesse caso aqui, nada mais é do que uma fiscalização pesada em cima de todas as pessoas, independente de ser maior de idade ou não. Ele comenta que hoje o jogo é proibido para menores do Brasil, mas o jogo do Tigrinho, por exemplo, é considerado livre. O que, convenhamos aí, né, chega a ser uma piada, né? Até porque o jogo do Tigrinho não é necessariamente um jogo, né? É uma aposta, né? Ele ainda compara aí que menores de 16 não podem jogar por causa dos loot box, né? Os itens que são comprados ali com dinheiro real ou a moeda do jogo, mas podem jogar no Tigrinho, né? Ou até entrar em alguns sites aí para maiores. Então vamos lá, editor. Artigo 20. São vedadas as caixas de recompensas, loot box, oferecidas em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles, nos termos da respectiva classificação indicativa. Tá aí, né? Pra quem não conhece, o LoL, ele roda em cima de um sistema de baús e chaves, que a lei agora considera cassino digital. Ou seja, o baúzinho que você abre lá no jogo tem o mesmo peso de um tigrinho a partir de agora no Brasil. Aliás, o mesmo peso não, né? Se uma criança quiser baixar o app de tigrinho hoje, ela pode. Por quê? Porque a classificação indicativa do tigrinho é livre pra todos os públicos. Ah, meu irmão, vou ter que me controlar. Só de falar essas coisas pra você que eu vou... Porra, é demais, cara. O tigrinho é livre pra todas as idades. As loot box do LoL são mais 18. Pô, tem como levar, cara, legislação a sério no Brasil? E eu te pergunto, de verdade, ok? Se a justificativa é proteger os adolescentes, por
Por que não pode mais jogar LOL, mas pode entrar em site adulto sem precisar de nenhuma verificação? Outro ponto que ele destaca é que hoje jogos como o LoL, né, não são só diversão, tem muita gente que trabalha com isso, virou um negócio realmente rentável e profissional. Há toda uma inclusão de pessoas no mercado de trabalho por meio desses projetos de games, inclusive dando mais oportunidade para quem é mais carente e vê nisso uma chance talvez de mudar de vida. O molecada usa como hobby ou como trabalho, porque esse League of Legends também é um trabalho, é um ecossistema esportivo, é o maior ecossistema de esporte eletrônico do país, né? Inclusive é um negócio meu também, a gente tá com um projeto de esportes, o ENEA de esportes, a gente tem um time de League of Legends e a gente foi afetado por essa lei diretamente. O Caio, que é o CEO da org, ele tinha um projeto para desenvolvimento de novos talentos, jovens promessas, vai ter que ser interrompido, por quê? Porque o LoL do dia pra noite virou mais 18, não vai poder ajudar a molecada a entrar nesse esporte, não vai poder ajudar tanto adolescente que quer ter uma chance na vida, sacou? Cara, não tem como apoiar uma coisa dessa. Para fechar, ele ainda cita exemplos de leis na Coreia do Sul relacionadas a jogos, tá? Que deram bem errado aí no país e faz um paralelo aí com o do Reino Unido, né? Que funcionou melhor com intervenções eficazes quando o assunto é menores em ambientes adultizados. O Reino Unido também passou por uma restrição pesada quanto a isso. Mas diferente de querer mexer nas minúcias, né? Eles proibiram acesso aos sites adultos. E um desses sites alegou perder 77% do tráfego. Então funcionou. Ou seja, criança não pode acessar site adulto, ok? Isso eu concordo, tá certo? Isso sim é se importar com a segurança digital da criança e do adolescente. Renato Cariani. Seguindo a linha do Peter, né, o Renato Cariani também foi questionado sobre a Lei Felca durante uma live aí de treino dele com o Balestrinho, o Gorgonoide, até porque o Cariani ele tinha até então um contato bem próximo com o Felca, né? Eles fizeram um projetinho junto, né? Então ele comentou que ainda não tinha parado para analisar a lei, mas disse que viu a repercussão de pessoas reclamando que o ECA digital não estava barrando o que realmente importa na segurança das crianças, e sim brecando coisas que não tem nada a ver, né? Como o próprio LoL aí. Foi aí que ele passou então a entender que talvez aquilo não fosse tão bom quanto parecia. Cara, primeiro eu tenho que me atualizar para depois eu me posicionar. Eu tô sabendo que tem jogos que estão proibidos. Eu não... Aquele jogo Não sou Roblox, desse né, não? Não. LOL. Júlio, LOL. LOL tá proibido para menor de 18 anos. Aqui, você sabe que é a coisa mais idiota do mundo, né? Porque LOL é um monte de bichinho brigando. Então, essa situação aí dessa lei Felca, pelo que eu tava lendo, e eu não me atualizei o suficiente, não tive tempo ainda, parece que está sendo mal interpretada e estão derrubando coisas Exato. que até então não tem problema nenhum pra criançada. Como esse LoL aí, pelo que parece. E não é só o LoL, tá? Vários outros jogos. Ele não teve uma opinião tão forte quanto a do Peter, mas foi o suficiente para deixar claro que também vê como desnecessária a forma como isso está sendo feito, tá? E que o mercado de jogos vai sim ser prejudicado aqui no Brasil por conta dessa lei. Foi o que eu falei. Tranquilo. Mas mesmo assim, cara, o LoL é um jogo bobo. Eu tiro, você só vai sentir na... Ele não lá tem em cima, nada tá? de Vem. sexualizado, violência por violência. Ah, tá. Não, pior que o LoL não tem isso aí, não. CS é muito pior. Cross. O Cross foi um dos gamers cobrados para dar a sua opinião sobre o ECA digital e, como a maioria, né, acha que na teoria ela é ótima e que muitos pais como ele seriam a favor. O problema é que, se tratando do governo, né, não dá para confiar que seria seguido exatamente como esperado, né, e não utilizado ali como mais uma ferramenta de controle. Porque assim, se a gente for pegar o histórico do atual governo, me parece que quando se trata de tecnologia, eles são bem contra. Principalmente com games, né? Não, Sempre são tem uma... contra leigos e ignorantes. Exatamente. Então assim, é impressionante como esses caras fazem de tudo pra acabar com a vida da galera que curte esse meio. Vamos começar daí, né? Mas ó, gente, o negócio é o seguinte, como o Dava muito bem falou, sempre vem, né, essas leis que aparecem, sempre parecem ser muito boas. Por quê? Na prática, né, na teoria, na verdade, é proteção de criança. Quem que vai contra isso? Todo mundo é a favor, já A falei lei, na isso. teoria, é legal. É lógico, né? Cross deu a sua opinião dizendo que quando o assunto é internet e tecnologia, o nosso governo está sem credibilidade nenhuma, né? E isso acaba fazendo aí com que muita gente veja a lei mais pelo lado negativo. Porque muito se fala assim, mas é o pai e a mãe que tem que cuidar. Mas é óbvio, isso é senso comum, pô. Ninguém precisa da ajuda do governo pra você criar os seus filhos. A questão é que quanto mais coisas que façam o empecilho do vagabundo se aproximar de criança, Isso. qualquer lei que funcione, na verdade, qualquer pai e mãe vai aceitar. O grande problema é que geralmente as leis que vêm, tanto desse quanto dos governos em si, nunca é só isso. Isso vai também da forma em que você passa a lei, de como você passa a notícia, de como você passa o teu governo. O quão né? claro O está quão claro isso passado está. E na isso, verdade né? é que os últimos anos esse atual governo tem zero moral com esse público. Que na maioria das vezes é esmagado por essa própria galera. Então a grande realidade é que ninguém tem fé, ninguém dá credibilidade para o atual governo em relação a eletrônico, a tecnologia, a forma em que se comportam. Essa é que é a verdade. Uma lei que vai proteger as crianças não é tão simples assim. Né? Sempre tem um negocinho depois. E todo mundo que é pai e mãe
Pensa nisso, né? Só que o problema é o que vem depois. E isso vai ser realmente aplicado? Essa realmente é a melhor situação? É nesse ponto. Agora, enquanto uma lei... Quem vai ser louco de... chegou uma lei agora que vai proibir, por exemplo, e vai proteger as crianças. Pô, quem que vai ser louco? Eu sou contra. Ninguém é contra, pô. O problema é sempre o que vem depois. Tem gente a favor? Por mais que existam pessoas criticando a lei e a forma como ela vem sendo aplicada, também há quem seja a favor. Não totalmente, já que sempre surge uma crítica ou outra, mas no geral fazem mais elogios do que críticas. Essas pessoas entendem esse receio todo por conta do governo estar à frente, mas acabam destacando mais pontos positivos do que negativos, né? Uma das pessoas aí que pesa aí mais a favor do que contra é o David Jones, né? Ele é pai e não pensou ali só na fase atual do filho, que ainda é pequeno, mas também no início da adolescência, que ele considera ali realmente perigoso. Mas aí, David Jones, meu querido, é só você controlar o que seu filho acessa, ou tem acesso, ou vê na internet, ou com quem ele fala. Não deixa o governo tomar conta do seu filho. Meu filho tem 3 anos, o Cross tem quase 4. Estamos aí na cidade. Nós, nesse momento, não temos o problema que pais e mães de filhos adolescentes, 13, 14 anos, já estão tendo. Redes sociais são coisas perigosas de verdade pra todo mundo, se você não souber usar direito, tá? Sim. Eu já penso, quando o meu filho for começar, eu já penso hoje nessa merda. Isso é uma preocupação real que eu tenho hoje. A gente não está falando disso. A questão aqui os caras voltaram atrás e nem sei o que vai ser essa lei. Ele inclusive disse que é impossível proibirem jogar GTA aqui no Brasil, né? Porque esse tipo de decisão pesa muito em eleições e a gente sabe que estamos próximos disso, então para ele não há tanto motivo assim para preocupação. Eu tô achando que o David Jones tá bem inocente, né, ultimamente, não é? Ninguém vai ser impedido de jogar GTA 6, tá? Não é isso. É bom deixar claro isso. Possível, isso não vai acontecer. Tá? Para ninguém que queira jogar, tá certo? Isso é impossível, nem o... E os políticos também não são malucos, porque, sem sacanagem, esse é o tipo de coisa que vira eleição, tá? Imagina, não, proibiu, não vai ter GTA 6 no Brasil, foi aquele cara lá que fez isso. Esse cara se fudeu, entendeu? Então, eu acho que pode ficar tranquilo nesse aspecto. Mas um que tá recebendo bastante hate por indiretamente apoiar a lei é o Alan Zoca, né? Digo indiretamente porque a galera que não curtiu o que tá acontecendo passou a atacar ali influenciadores que fizeram L, né, na época das eleições. E o Alan Zoca, ele acabou entrando nesse meio. Aparentemente, como essa turma apoia tanto o governo e a lei, né, parte aí dos gamers resolveu cobrar isso na prática. E como? Denunciando vídeos dessa galera em jogos considerados inadequados para menores. Inclusive, né, a gente até fez um vídeo contando esse rolê aí, lá no News Adivinho também. E não foi só ele, tá? Outros nomes também acabaram sofrendo com isso, como o Selbit. Devido a toda a repercussão, o Felca chegou a fazer ali um tipo de pronunciamento, né, sobre o ECA digital e tentou meio que corrigir algumas informações que ele considera exageradas ou totalmente falsas ou não totalmente verdadeiras, né? Segundo ele, a obrigatoriedade de reconhecimento facial não está na lei. Ele comenta que o que está na lei são mecanismos confiáveis de verificação de idade, mas que na prática é um reconhecimento facial, então não sei, achei meio fraco esse argumento. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagina que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar, sou maior de 18 anos. Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais poder jogar LOL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LoL, bloqueou porque ela quis, para não precisar remover o loot box para as crianças. Enfim, é óbvio que ele tenderia a apoiar ali uma lei que leva o seu nome, né? Ainda mais agora, né? Sendo visto aí por muitos como alguém alinhado ao sistema. A maioria dos youtubers, gamers, streamers e influenciadores no geral tá contra a lei do jeito que ela tá hoje, tá? Não por ela em si, mas pelo que o governo pode acabar fazendo com ela. E sobre a explicação do Felca, se você olhar os vídeos aí do pessoal na internet, aí vai ver que a maioria também não comprou muito a sua versão, não, né? As defesas dele, né? Enfim, o que você acha disso tudo? O seu influenciador favorito, ele se pronunciou sobre essa lei ou não? Escreve aqui embaixo pra gente. Até o próximo vídeo. Tchau.